Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, com alegria e satisfação que estamos aqui para deixar nossa parcela de contribuição, a convite do presbítero Edmiro Freitas, da nossa co-irmã que está ali na Igreja de Cristo em Mossoró, que além de ser nosso irmão em Cristo, é nosso cunhado amado. Amém? Nós estaremos trazendo sempre uma palavra da forma mais equilibrada possível, dentro de uma interpretação o mais fiel possível das Escrituras Sagradas. Eu quero trazer uma palavra dentro da parábola do semeador, Mateus capítulo 13. Jesus falou assim: e falou-lhes, 13:3, e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, entre espinhos, e cresceram. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E ao final da parábola, ainda diz as Escrituras, o evangelista Mateus, diz que, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? A interpretação das parábolas, nós só precisamos ter cuidado para não querermos interpretá-las sempre por uma conotação retórica. A interpretação das parábolas, na verdade, o objetivo das parábolas era sempre de trazer lições práticas. E algumas parábolas Jesus teve o cuidado de ele próprio dar a interpretação, de ele próprio comentar a parábola. Nesse caso aqui, cada parte da parábola, Jesus ele trouxe um significado. Já em outras parábolas, ele não se importou em dar significado a personagens ou a partes da parábola. O expositor das Escrituras só tem que ser cuidadoso quanto a isso. Existem parábolas de 10, de 12, 9 versículos que você tira somente uma lição. Nesse caso aqui, Jesus falava de 4 tipos de pessoas. 4 tipos de pessoas. A semente, o evangelista Marcos já diz que a semente é a palavra de Deus. Então a semente é a mesma. Agora os terrenos que aquela semente caiu, eles mudam. Jesus começa a parábola e você vai ver que a partir do versículo 15, ele próprio dá a interpretação, né? Mas há muitas lições preciosas, é um texto carregado de lições e de significados para nós. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Então o primeiro tipo de terreno, ou o primeiro tipo de pessoa, ou o primeiro tipo de coração que recebe a palavra de Deus, seja em um culto, em um evangelismo pessoal, Jesus falou que é o coração de terra batida. É esse tipo de terreno. Coração endurecido, ele diz isso no versículo 15, porque o coração desse povo está endurecido. Ele continua e diz assim, perceba o que Jesus diz no versículo 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Então perceba que o primeiro tipo de terreno é a beira do caminho, é a estrada mesmo, de barro,
onde todo mundo passa, onde os animais passam e pisa, aquela terra dura. Então a semente caiu ali. Então uma terra dura que Jesus próprio diz que quando a semente caiu, ela ficou por cima da terra e as aves vieram e comeram. E Jesus diz que, agora perceba a batalha espiritual. Sempre que a gente prega a palavra e chamamos a atenção da igreja, dos ouvintes, do auditório, para que não conversem, mas que sim orem, porque ali naquele momento é travada uma grande batalha espiritual. E enquanto a palavra é ministrada, é exposta, é pregada, ela como a palavra vive e eficaz, mas existe ali seres espirituais que não têm interesse que os ouvintes recebam a palavra. Então, realmente isso acontece. Eu sou cuidadoso em não espiritualizar tudo. Mas o próprio Jesus disse que existem momentos e corações e pessoas que quando recebem a palavra, o diabo vem e tira do coração porque não compreende. Não compreende. O versículo 20, ele diz assim, versículo 19, perdão. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo. Então, são duas observações. Primeiro, é que quem expõe, quem prega a palavra, ele tem que pregar da forma mais clara possível. Ele tem que dar uma explicação simples. O evangelho de Cristo, ele é simples, né? Os ouvintes precisam entender o que Deus quer falar. E o diabo não tem interesse que as pessoas compreendam. Veja a batalha espiritual que é travada enquanto o evangelho é pregado, né? Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O segundo terreno é o que foi semeado entre pedras. Jesus disse que é aquela pessoa que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Então é aquela pessoa que ele compreende, ele tem até uma certa compreensão e recebe com alegria. Aquele solo é receptivo à palavra, mas é de pouco tempo. Ele não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Então são pessoas que têm uma curta duração no Evangelho. São as vidas que às vezes por uma necessidade espiritual, às vezes por algum motivo que os levem a buscar auxílio espiritual, recebe a palavra em um evangelismo, em um culto ao ar livre, em um culto no templo. E Jesus disse que aquela pessoa, ela não demora muito tempo. Ela não tem raízes. A semente chega a germinar, mas não desenvolve. Vindo logo o sol das perseguições, das angústias, a pessoa logo desiste. Essa é a semente que foi semeada entre as pedras. E o versículo 22 diz, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. E fica infrutífera. Jesus diz que existe um terceiro tipo de ouvinte, um terceiro tipo de coração, um terceiro tipo de pessoa. Olhe como a conversão, na verdade, é um milagre, eu sempre digo isso. O expositor, o pregador cuidadoso, ele semeia de forma inteligente, de forma racional. O culto não é somente emocional. Paulo diz aos Romanos 12:2 que os ouvintes precisam compreender o que está sendo falado ali. Então, é um desafio e um milagre, porque são muitos tipos de pessoas que estão ouvindo a palavra. E existe esse tipo de pessoa que entende, que recebe, compreende, mas é de pouca duração também. Dessa vez, não é por conta das lutas e perseguições e angústias. Dessa vez são por interesses próprios.
A Bíblia diz que aquele terreno, aquele coração estava ocupado. Já havia ocupação ali. E o Senhor Jesus, ele diz que as riquezas, os cuidados da vida, os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, um solo ocupado, pessoas que buscam algum tipo de auxílio espiritual, a alma clama, a própria pessoa, ela não tem convicção do seu destino eterno, certeza da sua salvação, mas existe ali um empecilho. E Jesus diz que é as coisas desta terra. Jesus comparou as riquezas como um Deus, um Senhor, bendito é o nome de Jesus, e sufoca a palavra. As coisas desta terra prevalecem nesse tipo de pessoa. Elas também são de pouca duração. Bendito é o nome de Jesus. E existe um quarto tipo de ouvinte, que é aquele, está escrito no versículo 22, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. Você percebe que na exposição de Jesus, na explicação de Jesus da palavra, ele sempre trata do entendimento, da compreensão do Evangelho. O ouvinte ele tem que ouvir e entender. Jesus é insistente no versículo 23, ele diz que existe uma terra boa, além daquele terreno duro, aquele coração duro e pisado, que o diabo vem e tira, além daquela terra de pedras, além daquele terreno espinhoso, ocupado pelas coisas deste mundo, que sufoca a palavra, existe uma terra boa. É aquela que ouve a palavra, é aquela que compreende a palavra, e é aquela que dá fruto. E ele frutifica, um produz 100, outro 60 e outro 30, e outro 30. Então, perceba que essas terras boas, tem uns que são mais produtivos do que outros, mas que produzem fruto. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que a nossa terra seja receptiva a essa semente que germina. A semente é boa, as terras que mudam, né? Deus os abençoe em Cristo Jesus. Deixe aí o seu like, se inscreva no canal. Esse projeto é um projeto de Deus e é uma alegria poder cooperar e compartilhar com as Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus. Deus os abençoe.